Bom dia, galerinha. A nossa aula de hoje sobre frações decimais. Nós vamos trabalhar a página 33. Com base nas explicações de cada slide, vocês vão estar fazendo anotações em seu caderno, porque no livro, em algumas partes, o livro não tem espaço suficiente para fazer os cálculos. Nós temos aqui, no próximo slide, o nosso exemplo. Nós temos as frações decimais. Frações decimais são as seguintes. Sempre elas vão terminar, o denominador sempre vai ser 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e por diante. Sempre vai iniciar o denominador com 1 e os demais números seguintes vão ser zeros. Por quê? Para passar pelo teste. E para passar pelo teste, a gente trabalha com o método da vírgula. 6 dividido para 10. Nós conseguimos responder com o método da vírgula, porque é uma fração decimal. Olha como que vai funcionar aqui. 6 dividido para 10. Todo número, ele contém uma vírgula. Em alguns detalhes, você olha para o número e não vê a vírgula. Nesse caso, já entenda isso. A vírgula, ela se encontra depois do último número. Na fração aqui, a vírgula, ela se encontra depois do 6. O 10, ele contém apenas um zero. Por conter apenas um zero, a vírgula vai botar apenas uma casa. Botou uma casa, eu acrescento um zero automaticamente. E o resultado da divisão de 6 dividido para 10, 0,6. 6 dividido para 100. Nós temos a fração aqui, 6 dividido para 100. O 100 aqui tem 2 zeros. A vírgula se encontra depois do 6. Voltando duas casas, porque o 100 contém 2 zeros. Voltando duas casas, uma, duas. Aí eu ponho a vírgula e acrescento 0. E a resposta fica 0,06. Dividindo agora por 1000. 6 dividido para 1000. Vai ficar da seguinte maneira. A vírgula vai voltar à quantidade de zeros que contém no 1000. No caso, 3 zeros. Significa que a vírgula vai voltar 3 casas. Uma, duas, 3. Põe a vírgula e acrescenta o 0. E a resposta ficou 0,006. No próximo slide, nós temos agora como multiplicação de frações, com o método da vírgula. Nós temos aqui 6,7 vezes 10. Na divisão, o que aconteceu na divisão? Na divisão, a vírgula volta casas. Na multiplicação, a vírgula anda casas para frente. Vamos lá então, nós temos aqui 6,7 vezes 10. O 10 aqui contém apenas um zero. Significa que a vírgula vai andar uma casa. Andando uma casa, o número ele se torna 67. E já é a resolução. Nós temos agora 6,73. 6,73 vezes 100. O 100 contém 2 zeros. Significa que na multiplicação anda casas para frente. Significa então que vai andar duas casas. Uma, duas. Ficou depois do 3, tornando o número 673, que já é a resolução. Aqui nós temos agora vezes 1000. Vai andar 3 casas porque o 1000 tem 3 zeros. Olha onde a vírgula se encontra. Andando 3 casas. Uma, duas, 3. Vai ficar depois do 4. Tornando o número 6.734. Voltando só um slide aqui, novamente. Nós temos aqui, galera, nas frações decimais. Frações decimais, só recapitulando. Sempre vai ser 10, o denominador vai ser 10, 100, 1000. No caso, se aqui fosse 200, 6 dividido para 200, aqui não é uma fração decimal. O resultado vai ser um número decimal, mas a fração em si não é decimal
porque ela não passa no teste do método da vírgula. No caso, tem que ser sempre 1, iniciar sempre com 1. Aqui o 10 iniciou com 1, o 100 com 1, o 1000 com 1. E os demais números seguintes têm que ser zeros. Nós temos aqui, na nossa questão, quais das seguintes frações são decimais. Com base na explicação lá do primeiro slide, você vai responder essa questão, que ela é bem simples. No próximo aqui, na 71, na função a seguir, o número na entrada é uma fração. Para descobrir a saída, transforme a fração em decimal. E em seguida, são transformados em fração novamente. É o que a gente vai fazer agora. Nesse caso aqui, nós temos 7 dividido para 10. Digamos, essa perguntinha aqui de cima é a mesma de baixo. Em cima, em forma de fração. Na parte de baixo, em forma de números decimais. 7 dividido para 10. 0,7. Aí eu vou pegar 0,7 dividido para 100. Na divisão, a vírgula volta casas. A vírgula se encontra aqui, 0,7 significa que vai voltar 2 casas. Olha como vai ficar aqui. A vírgula se encontrava aqui. Ela voltou 2 casas. 1, 2. E o número ficou da seguinte maneira. 0,007. Transformando esse número em fração, nós vamos analisar esse método aqui, galera. Depois da vírgula, nós temos quantos números? Depois da vírgula, nós temos 3 números. Por ter 3 números, nós vamos dividir por 1000. Por que por 1000? Porque o 1000, ele tem 3 zeros. Analise isso. Depois da vírgula, quantos números nós temos? 3. Portanto, nós vamos dividir por 1000. 7 dividido para 1000. Por que para 1000? Porque o 1000 contém 3 zeros. Temos aqui, passou da vírgula, 3 números, divide por 1000 porque contém 3 zeros. Agora, esse número decimal, nós vamos multiplicar por 10. Na multiplicação, a vírgula, ela anda casas. Observe, a vírgula ela se encontra aqui, nós vamos multiplicar por 10 e o 10 contém apenas um zero. A vírgula vai andar uma casa, ela vai se encontrar aqui agora, e o número ele vai passar a ser o quê? 0,07. Transformando esse número aqui em fração, vai ficar da seguinte maneira. Nós temos 0,07. Atenção, depois da vírgula, nós temos quantos números? Depois da vírgula, nós temos 2 números. Por conter 2 números, o número que vai ser o denominador tem que conter 2 zeros. O número que tem 2 zeros é o 100. Portanto, nós vamos pegar 7 e dividir por 100. O 100 ele contém 2 zeros. Depois da vírgula aqui, nós temos o quê? 2 números. Portanto, nós vamos dividir por 100, porque o 100 contém 2 zeros. Com base nesse exemplo aqui, vocês vão responder as demais alternativas, as letras A, B, C e D. Aqui na questão 72. Em algumas situações, o produto de uma fração por 10, 100, 1000 e etc. pode resultar em um número inteiro, em números inteiros. Observe. Aqui nós temos aqui 1000 vezes essa fração aqui, 29 por 100. Aqui no caso vai ficar 1000, pegar, conservar o 1000 vezes quem? Transformar esse número aqui em número decimal. A vírgula se encontra depois do 9. Vai voltar 2 casas, porque aqui é uma divisão. 29 dividido para 100. Voltam 2 casas, o número ele vai passar a ser 0,29. Realizando agora a multiplicação. 1000 vezes 0,29. Nós podemos responder com o método da vírgula. Significa que a vírgula vai andar 3 casas para frente, porque é multiplicação aqui, e a resposta vai ser o quê?
290. Aqui nós temos aqui na letra A. A letra A eu fiz aqui só para você analisar, porque no seu livro talvez não tenha esse espaço que você pode fazer no seu caderno. Nós temos aqui, ó, 13 dividido para 100. 13 dividido para 100 vai ficar o quê? 0,13. 0,13 eu vou multiplicar por 10. Na multiplicação, a vírgula vai andar casas, dependendo da quantidade de zeros que tem o número que a gente está multiplicando. No caso, o 10. O 10 contém apenas um zero. A vírgula se encontra aqui, 0,13. Significa que vai andar apenas uma casa. Portanto, andando uma casa, o número vai se tornar 1,3. Transformando esse número decimal em fração, vai ficar da seguinte maneira: 13 dividido por 10, em forma de fração. Com base nesse exemplo da letra A, vocês vão responder as demais alternativas. Nós temos aqui agora na questão 73. As frações 30 por 100, 10, 3 por 10. Aí pergunta se elas são iguais ou diferentes. Aí você vai armar a continha e trabalhar com o método da vírgula. Aí você vai encontrar duas respostas. 30 por 100, essa fração 30 por 100 e 3 por 10. Utilizou o método da vírgula, aí você vai analisar as suas respostas, se são diferentes ou iguais. Na próxima questão, nós temos aqui, galera, a próxima questão é uma questão simples, onde você vai armar o probleminha para encontrar esses resultados aqui. Nesse caso aqui, você não vai trabalhar com o método da vírgula, não. Por que não? Porque aqui no caso, não é multiplicando, é por 10, não é por 100, não é por 1000. Nesse caso, você tem que armar o probleminha e encontrar o resultado de cada um. Na próxima questão, a questão 75. Uma Ferrari percorre 100 metros em 5,25 segundos. Em quanto segundo ela percorrerá 800 metros? É um probleminha que nós vamos analisar. Primeiramente, nós temos que interpretar a pergunta e responder esse cálculo, que é bem simples, galera. Com base nisso, qualquer dúvida que surgir, nós vamos estar sempre à disposição para ajudá-los.